Olá, mecatrônicos! Vamos aprender hoje as funcionalidades básicas do ambiente de programação Halloween, tipos de robô, sistemas de coordenada e movimentos com o TP. Tá? Então, nesse caso, vamos abrir o simulador. Então, esse arquivo aqui eu retirei aqui da pasta, tá? Que foi descompactada, e aqui nós temos os tipos de robôs. Tá? Temos o robô articulado, de 6 eixos, robô articulado de 6 eixos também, robô delta com 4 eixos e o robô Scara com 4 eixos. Vou optar nesse momento com o robô articulado de 6 eixos. Só para que vocês entendam, por exemplo, esse robô articulado ele tem 6 eixos, a carga útil é 0,5, ou seja, 5 kg, e aqui a alcançabilidade do robô em milímetro, 710 milímetros. Tá? E aqui é a versão dele. Vou salvar. Ele vai carregar, no caso, o ambiente de programação. Então, este aqui é o ambiente. Os manipuladores, quando você compra, ele vai ter o quê? Um controlador, onde vai ter entradas e saídas, fazer interface com o meio externo. Eu vou ter o Teaching Pendant, que é esse ambiente aqui, é como se tivesse com ele, ou seja, também conhecido como apêndice de ensino, ou TP também, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar essa visualização aqui, talvez quando vocês abram não consiga visualizar. A dica é que você trabalhe com a resolução de 1360 por 768, tá? Para que fique legal para visualizar no ambiente de vocês. Geralmente o controlador, vocês vão especificar qual a potência, qual a corrente, quantas entradas vocês vão ter e quantas saídas, dependendo do processo, né? Ele já vem com portas LAN, protocolo, no caso TCP/IP, tá? Vão ter também Profinet, conexões RS-232, porta USB, tá? É uma característica dele que trabalha com IP23. Já o TP, que nós vamos conhecer agora, na prática, ele tem uma massa, ou seja, um peso de 2,5 kg. Tá? Ele é composto por display touchscreen, ou seja, nesse caso aqui a gente vai trabalhar com ele aqui, porém, se estivesse com ele na prática, a gente ia clicar com o dedo ou com a canetinha sem nenhum problema. E ele teria um cabo de comunicação com a controladora de 5 metros. Tá? Bom, então vamos lá. Vou aqui inicializar o modo, a princípio, o modo de funcionamento que nós queremos que ele opere. Tá? Então ele vai ter, então, basicamente 3 modos. O manual, o automático e o lock, que é como se simulando uma chave realmente. Tá? Então a gente vai alterar o modo nesse botão aqui. Então aqui é o modo manual, onde eu vou ter T1 ou T2. Aqui é o modo automático, que tem um Alt ou ESC, tá? Automático ou externo. E o modo bloqueado, certo? Vou escolher a princípio o modo T1. Tá? Esse modo T1, que é o manual, ele é usado para operações de teste e programação com Teaching. Ou seja, com ele eu posso fazer realmente a programação, mover as juntas. Tá? Um detalhe, ele trabalha com a velocidade de 250 milímetros por segundo. Tá? Já se eu escolher o modo aqui manual T2, então nesse caso é como se o operador fosse realizar um teste de execução. Ele não tem permissão de alterar a programação. Tá? Se eu vim aqui escolher o modo automático, então nesse caso ele só é usado para o controle sem o dispositivo externo, ou seja, eu não posso estar recebendo sinais externos de um CLP, por exemplo. Tá? Então, no modo automático, eu faço um teste, mas eu não recebo sinais externos na controladora para que ele responda. Já o modo externo, vou vir aqui, o modo externo, ele é usado para o controle com o dispositivo externo, no caso um CLP, ou receber um sinal de uma esteira, de um sensor, e assim por diante.
tá? Então, vamos escolher aqui o modo, a princípio T1, onde nós iremos fazer a movimentação dele, tá? Nesse caso aqui, vamos dar uma navegada na interface, tá? Esse primeiro botão aqui é um botão menu, tá? Então aqui a gente vai ter várias funcionalidades do menu, certinho? Iremos ver com calma. Esse outra janela aqui é a janela de erro, certo? Esse outro botão é o botão que eu posso estar alterando a velocidade de programação, ou seja, da execução do programa ou dos movimentos. Então aqui dou um clique, eu altero a velocidade de movimentos. Vou mostrar aqui um exemplo. Nesse caso aqui, a velocidade está a 1%. Então vou mexer aqui o botão para que ele vá para frente. Muito lento, né? Então vou vir aqui, ó, vou aumentar. Eu disse para frente e está indo para trás. É porque depende da referência dele. Como ele está aqui, tá? Então vai depender da referência dele. Então já já eu mostro aqui. Então aqui para frente. Opa, deu um erro. Depois eu comento, vou apagar o erro. Para trás. Esquerda. Direita. Tá? E aqui eu posso subir mais. Posso baixar. Aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Vou diminuir a velocidade de movimento, tá? Então agora, quando eu subir, quando eu for para frente, a velocidade vai bem lenta, nesse caso, tá? Esse outro botão aqui, ele é o botão que eu acabo verificando o ciclo de execução do programa. Ele pode ser ciclo único ou ciclo contínuo, certo? Quando a gente criar um programa, a gente vai ver a diferença dele executar uma vez só ou ficar repetindo esse movimento, tá? Esse caso aqui, desse botão, é a visualização do TP. A gente acabou de ver a diferença. Quando eu estou com o TP em frente ao robô, quando eu estou atrás do robô, na lateral do robô. Então, altera o movimento dele, tá? No caso do botão embaixo, ele vai estar alterando o modo, ou seja, o sistema de coordenada. Eu tenho aqui 3 sistemas de coordenada basicamente. Juntas, x, y, z e tool. Tá? Vamos aqui continuar em junta. Então aqui eu tenho a primeira junta, é a junta 1, essa daqui. Então eu vou estar alterando aqui, ó, fazendo um movimento para que ele se desloque. Nesse caso ele está com a velocidade lenta de 10%. Então junta 1, junta 2, vou alterar aqui um pouco. Junta 2, junta 3, junta 4, junta 5 e aqui a junta 6. Tá? Esse botão nós já vimos, né? Ele é para alterar o modo de visualização. Aqui o saldo programa, aqui é o teclado. Se eu tivesse com ele em mãos, o TP, né, o módulo TP, eu acionaria ele para digitar o nome do arquivo ou algo desse tipo, tá? Então aqui eu tenho as vistas. Então aqui eu posso esconder o meu robô ou mostrar. Esse botão aqui é o zoom. Então eu posso estar fazendo um movimento com o mouse, alterando o zoom dele. Movimento de rotação, tá? Para verificar que visualização eu quero. Top, de cima. Side, lateral. Front, frente. ISO é a isométrica, tá? Então essas aqui são as funções basicamente. Temos aqui também uma barra, são botões de status, tá? Onde eles vão estar mostrando se tem algum erro, algo desse tipo, qual o modo de operação, se ele está em execução, tá? Então aqui é a interface de simulador, que é os pontos que foram criados, nesse caso não tem nenhum, os IOs, para que eu possa simular. Se eu habilitar aqui simulação, eu posso estar simulando, tá? Senão ele vai estar com as entradas ligadas a um módulo do controlador, e aí ele vai depender do módulo externo, que é as posições dos motores, dos ângulos, dos eixos. Temos aqui temporizadores e contadores, certo? Então,
Nessa outra parte aqui, nós temos a parte de visualização, de criação de pasta, ou poder apagar a pasta, tá? Abrir a pasta. Aqui, a gente quando tem que clicar, tá? A gente, quando clica, a gente pode criar um novo arquivo, deletar, abrir, fazer algumas movimentações nesse sentido. Tá? Vou criar aqui um arquivo. Aí já muda aqui os botões, tá? Então tem um botão aqui que eu posso ver os movimentos, funcionalidades, configuração do programa, para edição e para sair, tá? Sair. Aqui é a bateria, então é muito importante o estado da bateria. Esses botões aqui, esses três primeiros, são para o controle de execução do programa, tá? Esse aqui é o botão que vai colocar ele na posição inicial, na pose inicial. Quando eu clicar nele, pressiono, ele vai para a pose inicial. Aqui é para executar o programa passo por passo. E aqui é para bloquear ou desbloquear. Tá? Então, basicamente, esse aqui é a interface do meu simulador Halloween que a gente vai estar utilizando durante o curso. Tá ok, pessoal? Obrigado.